Boa tarde, pessoal. Eu sou Mônica Lima e, como eu havia prometido, o podcast de hoje é com Fabrícia Cavalcante. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde para vocês. Gente, eu e Fabrícia, nós temos uma história de muitos anos de convivência, uma base da infância. Eu conheço a Fabrícia por ser uma pessoa determinada, e ela passou por um luto, e diante desse luto, ela teve muitas experiências, ela tirou força, ela hoje está em fase de superação, e ela vai contar um pouquinho para vocês. Eu gostaria que você me dissesse como foi essa sua fase, né? Como começou até chegar ao processo do luto. Eu estava separada, né, do meu falecido esposo, porque ele já não queria se cuidar, por conta da obesidade e a bebida. Então, assim, ele passava muito tempo, bebia muito, né, e não queria se cuidar. E foi engordando, chegou um período da vida da gente que a gente passou 2 anos sem ter nada, por conta da obesidade, por conta da bebida, por conta dessas coisas. E aí, eu sempre vinha conversando com ele para que ele mudasse, né? E ele não queria mudança. Então, a gente se separou por conta de teimosia, por conta de cuidados que ele não queria ter com ele. Sim. E eu me separei mais por conta disso, porque ele era uma pessoa muito boa comigo, mas tinha esse problema de beber demais e não ter limites. E que prejudicava o relacionamento de certa Exatamente, porque assim, ele ia para os bares e só queria sair de lá quando ele estava embriagado. Então chegou um momento da minha vida que eu não queria mais aquela vida para mim, né? E aí foi quando ele me pediu ajuda, o tal abandono. Então assim, ele me pediu essa ajuda, eu marquei consulta para ele. Fui com ele fazer exames, fui para consultas, e daí o médico viu que achava, no caso, que ele estava com algum problema no fígado. Só que depois, com continuação, não era o fígado, foi o rins. E nisso eu fiquei dando assistência para ele. Só que depois chegou um período que a gente descobriu que era problema de rins, que ele tinha paralisado os 2 rins, por conta do álcool, por conta de todo esse processo. Ele estava com pressão alta, não cuidava, não fazia nada, nenhum tipo de cuidado ele tinha. E simplesmente eu me dediquei exclusivamente para cuidar dele. Tirei ele da casa do pai, né? E ele também passou ainda uns 30 dias na casa da mãe. Foi quando eu resolvi me doar exclusivamente para cuidar dele. Para a sua vida, para cuidar. Em função da vida dele. Você acha que teve propósito de Deus nisso tudo? Com certeza. Porque já havia uma separação. Com certeza, até porque o propósito também era por conta. Eu não conhecia na época que ele tinha se convertido, né? E quando eu reencontrei com ele, ele não era evangélico, né? Tanto é que estava na bebida. Então o propósito foi que Deus queria ele de volta, né? E você conseguiu? Consegui. Glória a Deus, aleluia. Ele se converteu, entendeu? Nesse período da doença toda, ele se converteu. E para honra e glória do Senhor, eu tenho certeza absoluta que ele foi salvo. Por conta que ele foi se quebrantando, né? Também. Fabrícia, eu lembro que em meio a esse processo todo, existe um momento na sua vida que o próprio Deus, ele começou a conversar com você e lhe mostrar de uma forma assim, completa tudo que iria acontecer nesse período da enfermidade, ao qual você se doou, ao qual você abriu mão de si em prol dele, ao qual você foi uma mãe, na verdade. E eu lembro que teve essa parte, e eu quero que você diga para as pessoas como foi essa sua experiência com Deus. Bom, durante 2 anos que ele já estava fazendo tratamento, né? Ele estava fazendo tratamento, não, estava fazendo hemodiálise. Ele sempre foi uma pessoa muito teimosa, né? Muito teimosa. E Deus falando comigo, um dia que ele foi fazer hemodiálise, eu estava na cozinha lavando os pratos nesse dia. E eu vi Deus falando no meu ouvido, eu vou guardá-lo. Nossa, foi muito forte. Eu até me arrepio quando eu falo, porque foi uma coisa muito forte, profunda. E eu sempre conversei com Deus, assim, não falando, até porque o inimigo escuta, né? Eu falava no meu pensamento, e eu falei para Deus assim: Senhor, se realmente foi o Senhor que
está falando comigo, que o Senhor me revele em sonho, que me mostre, confirme, né? Que me confirme realmente se é o Senhor que está falando isso comigo, é da minha cabeça, alguma coisa assim. E isso foi no mês de agosto, eu me lembro como hoje. No mês de outubro ele teve um sonho, muito lindo esse sonho, por sinal. E ele me chamou, me acordou e disse: Fabrício, eu tive um sonho maravilhoso, extraordinário. E ele disse que estava todo de branco. E estava como se fosse num hospital, num lugar muito grande. E ele descia umas escadarias e ouvia um louvor, aquele tão grande, meu Deus. E ele disse que procurava esse louvor, para ver onde era que estava tocando esse louvor. E esse louvor, ele disse que de repente tinha uma porta muito grande. E ele abria essa porta e tinha muita gente de branco, louvando esse louvor. E ele disse: Fabrícia, que sonho maravilhoso, extraordinário. Porque moradas celestiais. Menina, ele falou de um jeito que na hora, e olha que eu tive, Deus falou comigo em agosto. Né? Na hora eu disse: meu Deus, foi muito forte. E ele confirmando o que Deus já vinha falando. E eu simplesmente fiquei ouvindo, e ele falou que falava em línguas estranhas e que sentia uma sensação extraordinária. E ele dizia: Fabrícia, eu sentia uma coisa tremenda, eu me arrepiava todo. Uma visão como se Deus estivesse dizendo: eu estou te limpando, estou te preparando, exatamente, estou te trazendo de volta. Que eu lembro que ele foi evangélico, né? E então, nesse momento, ele já tinha se entregado, né? Na doença, eu acho que com um ano, ele já... Um ano de doente. Na juventude, ele tinha sido evangélico, tinha sido entristecido e se afastado. Isso. Mas aí ele já tinha se entregado de novo a Deus, né? Eu acho que mais ou menos um ano de enfermidade, mais ou menos isso, um ano e um pouquinho. Acho que não, foi até menos, viu? E eu me lembrava logo. E ele disse que acordava. Quando ele falou isso, eu disse: meu Deus, é verdade o que o Senhor falou para mim. E no mesmo mês eu tive um sonho, Deus me mostrando ele dentro de um caixão. Meu Deus. Eu acho que eu até lembro que você me relatou sobre isso e que a gente sempre orava pedindo a Deus um discernimento para que a gente tivesse certeza daquilo que Deus estava querendo lhe mostrar. Exatamente. Na verdade, nem confirmar, né? Porque veio tudo se alinhando, né? Ao longo do tempo. E quando eu sonhei, eu chorava horrores, porque eu dizia: meu Deus do céu, é verdade. Então, assim, Deus me mostrou que ia guardá-lo. E ele, por ser muito teimoso, para não botar, eu insistia muito para ele botar essa ficha. Muito, não era pouco. Os médicos, e ele dizia: eu não boto, eu não boto, eu não boto. E teve um dia que Deus me disse assim: por isso, olha aí o porquê eu vou guardá-lo. Desobediência, teimosia, olha aí, porque resistência. Exatamente. Né? E ele disse: nem que você me deu carro zero. Meu Deus. E eu disse um dia, eu ali lavando os pratos, eu disse: Senhor, realmente ele é muito teimoso. E aí eu cheguei para ele e disse o seguinte: olhe, sua teimosia ainda vai lhe matar. E realmente foi o que aconteceu. E nesse processo eu tive Deus também falou comigo, não foi visão, foi Deus falando, que o pessoal do transporte dele, escolar, o pessoal do que conduzia até o hospital, Deus ia levar todo mundo, ia deixar ele. Meu Deus do céu. E foi o que aconteceu. A todo tempo Deus insistindo nele, dando chance para ele, oportunidade para ele. Gente, eu acompanhei um pouco. Eu não peguei do início, né, porque nós somos amigas de muito tempo, bastante tempo mesmo. Só que todo mundo tem a sua vida, tem as suas fases. Eu também tinha os meus momentos, as minhas lutas, mas sempre a gente estava em contato. E eu lembro que foi um período de muita dificuldade para ela em todos os sentidos, emocional, financeiro também, familiar, porque eu lembro que teve uma fase da vida dele, Fabrício, que a família, todo mundo deixou ele de mão, né? Ele ficou no total abandono. Isso, com não é certeza. Isso? A família, na realidade, lavou as mãos para muitas coisas. Então, assim, eu que agarrei ele com toda a situação, sem trabalho, ele não pagava INSS, eu tive que correr atrás de loas.
Então, assim, foi uma fase muito difícil, que a gente passou praticamente 2 anos sem ele receber nenhum tipo de auxílio, né? Você colocou Pelo ele na governo. sua casa, né? Exatamente. E a minha filha, e assim, a minha filha não, a minha família que ajudou nesse processo. Minha mãe e minha irmã, porque eu tive que parar de trabalhar. Porque eu na realidade, eu trabalhava para mim, né? Eu vendia minhas coisas, sempre vendi. E eu tive que parar. Por quê? Porque ele vivia dentro de um hospital 3 vezes por semana. E eu tinha que acompanhá-lo, porque ele desmaiava muito, ele ficava muito debilitado. Então, assim, eu não tinha como deixar ele, nesse momento, né, jogado. Eu não tinha. Então, eu agarrei e foi o que eu vivi, né, com ele, nos momentos difíceis, nos momentos de financeiro, que faltava muita coisa, minha família ajudava, medicação. E foi uma luta muito grande na minha vida. E no meio dessa luta, vocês conseguiram se resolver como casal novamente? Não, por quê? Porque ele a cada dia ele piorava, né? Assim, ele era uma pessoa que ele era muito teimoso. Ele precisaria botar uma fístula no braço e ele não queria botar essa fístula. Ele tinha cateto, perniquete no peito. Então, assim, não tinha mais nenhum tipo de... Era como se eu só cuidava exclusivamente dele, né? A gente não vivia mais como casal. Fabrícia, eu quero saber agora, você, como mulher, como mãe, como dona de casa, como uma cristã, como filha, família, a Fabrícia, né, microempreendedora, que sempre gostou de ter as suas coisas, correr atrás da sua vida profissional. Eu quero saber, no meio disso tudo, das experiências com Deus, né, de abrir mão de si mesma e cuidar dele, eu quero saber, e o eu, Fabrícia? Como ficou você emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente e até fisicamente nesse período, nessa jornada? Foi doído, né? Foi muito doído pelo fato de eu não ter mais forças. Eu tinha forças por conta de Deus, né? Mas chegou um momento que já era 4 anos. Então, assim, imagine você viver dentro de um hospital, você renunciar à sua vida, você se doar exclusivamente para aquela pessoa, uma pessoa que era teimosa, uma pessoa que não ouvia o que os médicos falavam. Então, assim, foi doído pelo fato dele não ser teimoso. Sim. E eu pagar o preço também porque eu tinha que estar dentro do hospital com ele por conta da teimosia. Então, automaticamente, por ele ser teimoso, ele se internava. A cruz era dele, mas automaticamente você se sentia obrigada a carregar junto com ele. Exatamente. E eu estava no meu limite emocional, já estava no meu limite. Por quê? Porque eu esquecia chave de casa. Eu saía, eu não lembrava de carteira, eu perdia cartão de crédito, eu ia no supermercado. A minha cabeça já vivia a mim e teve uma hora que eu me ajoelhei, um dia que eu ajoelhei e disse, meu Deus, me dá estrutura emocional para eu suportar essa situação. Porque eu jamais eu iria largar ele. Então, assim, eu fui até o meu limite e eu já estava nos meus últimos suspiros de limitações mesmo, entendeu? O emocional não era nem o físico, porque Deus me deu muita estrutura, muita, não foi pouca, muita força, muita estrutura. E eu dizia, meu Deus, eu só quero do Senhor 2 coisas, estrutura física e emocional. Então a emocional eu já estava fora do normal, eu estava muito, muito cansada já. Muito, eu penso assim, né? Tinha 2 situações. Deus poderia lhe dar essa forma de respirar. Se ele tivesse sido obediente e colocasse o catéter no tempo certo, porque ele poderia estar aí gozando de plena saúde, ainda hoje, você também respirando, mas em contrapartida o Senhor também encontrou a outra forma de guardá-lo, para que você também respirasse. E eu não falei que Deus, olha só como Deus é lindo, assim, Deus ele faz tudo detalhadamente, entendeu? Nesse sonho que eu tive com ele no caixão, Deus diz, eu chorando muito, e Deus dizia assim, pare de chorar, porque eu fiz isso para você descansar, entendeu? E eu me lembrava a cada momento de, antes mesmo de eu passar por esse processo de doença dele, eu fui à igreja e uma senhora, ela não me conhecia, essa senhora. E eu entrei, que eu ia para a igreja que a minha prima congregava, né? Sim. E ela disse para minha prima, quem é essa moça?
Ela disse, é minha prima. Ela fez, Deus me incomoda para orar por ela todas as noites. Aleluia. Eu não sei o nome dela, eu não sei quem ela é. E justamente no sonho, eu lembrava olha que sonho nítido. Eu lembrava justamente do que essa moça tinha passado para minha prima. Meu Deus. E eu dizia, meu Deus do céu. E eu caía nos prantos, porque eu dizia, meu Deus, por que ele não ouviu? Por que ele não ouviu? Porque assim, foi muito forte o que eu vivi. Porque nesse período era eu e Deus. Era eu e Deus, assim, eu sempre louvo ao Senhor por conta disso. Porque eu digo, meu Deus, como o Senhor é perfeito. O Senhor sabe dos mínimos detalhes. Então, assim, já que ele não se cuidava, automaticamente sobrecarregava Você hoje? Eu sou uma mulher Hoje passou. Quantos Hoje, anos? 3 anos de falecimento dele. Então quem é você hoje, depois de quase 4 anos? Hoje, eu sou mais forte do que antes, tenho mais fé do que antes. Amém. E sei que os planos de Deus é perfeito. E o que a gente passa, a gente não entende. Mas depois que passa, a gente sabe o porquê. Tudo isso que eu passei foi um aprendizado espiritual, eu e Deus. Foi, na verdade, algo que Deus queria com você e com ele também. E com ele também, Com ele, preparando ele, né, como ele sonhou, né, com a morada celestial, uma preparação para que ele não fosse da forma como ele estava. Exatamente. E para você, para que você tivesse essa intimidade maior com Deus. E eu tenho um homem que, assim, ele tinha muitos defeitos, mas ele foi um homem que realmente, ele me amava de verdade. E ele foi meu amor também de verdade pelo fato dele ser um bom homem comigo. A única dificuldade que a gente tinha era essa teimosia dele e a bebida. Mas ele era um homem de um coração gigantesco. E então, é por isso que Deus ainda teve misericórdia. Exatamente. E no último dia de vida dele, ele mandou me chamar na UTI e eu entrei. E ele agradeceu tudo que eu fiz por ele. Ele disse, Fabrícia, diga a todo mundo que eu não aguento mais. Eu quero ir para Jesus. E ele disse, eu não aguento mais, me perdoe por ter que lhe deixar. Ele dizia sempre, desamparada. Porque, infelizmente, ele não tinha o que deixar para mim. Mas eu falei para ele, eu disse, olha, eu sei que você não tem o que deixar para mim, mas Deus, ele vai me dar um trabalho, ele vai me dar tudo para eu sobreviver. Então não se preocupe com isso, até porque eu tenho meu braço e minhas pernas para trabalhar. Ele deixou algo, né? Ele deixou o amor verdadeiro. Deixou. E aí ele disse para mim, eu casaria com você 10 vezes se fosse preciso, porque eu sei o que eu contei. Ele disse, você foi tudo para mim. Amém. Eu não tive família. Aquilo da passagem dos 10 leprosos, quando Jesus curou os 10. Mas só um voltou para agradecer. No seu caso, ninguém voltou para agradecer. Não, mas assim, Mônica, de uma coisa eu te falo. Eu não quero que ninguém me agradeça. É verdade. O que eu agradeço é o que Deus fez comigo. Isso. Agora, o que as pessoas acham, deixam de pensar, eu não tô nem aí. O que importa é o meu coração, porque eu durmo hoje tranquila. Com a minha consciência limpa, né? Limpa do e que eu dever fiz cumprido. e tudo que eu fiz. E eu não deixei de fazer nada por ele. E nada Pelo passou contrário. despercebido, Não. Fica lá no livro da vida, né? Não. Galardão, E assim, eu tenho muitas lembranças nítidas, que vai fazer 3 anos do falecimento dele, de como ele era grato por tudo. Tanto é que ele disse pra mim, eu vou, mas saiba que eu amo você. Ele disse, eu amo você eternamente. De uma forma incondicional, né? Incondicional. Então Você foi o que ele deixou. Foi o que ele deixou. E assim, sou agradecida a Deus por tudo isso. Amém. Foi um prazer passar meu testemunho para as pessoas, para edificar pessoas, né? Para elas não desistirem no meio do caminho. Continuar firme e forte com a fé em nosso Senhor Jesus. Obrigada. Gente, e é isso. Né? Foi uma tarde edificante. Né? Eu conhecia a história de Fabrícia, mas o Giro Abençoado é isso. O Giro Abençoado, ele é algo novo, como eu já expliquei em um outro momento, que foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Para que eu traga para vocês experiências como essa de Fabrícia e muitas outras que virão,
para edificar a vida de muitos. Porque muitas vezes nós achamos que problemas só nós temos. Então a gente, quando consegue encontrar testemunhos como esse, ver de que forma Deus nos conduz, isso vai aumentando a nossa fé, e aí a gente entende que realmente tudo que a gente passa é um propósito, há um propósito de Deus nisso tudo, né? Todo o processo, eu sempre falo que processo a gente não pode murmurar, mas a gente tem que dizer: Deus, o que tu quer de mim? Quais são as lições que eu vou tirar? E qual o propósito disso? E a Fabrícia descobriu o propósito dela nisso tudo, né? Fabrícia, ela consegue hoje passar para as pessoas, para mim e para vocês agora, tudo isso. E eu quero deixar o meu abraço, mais uma vez o meu agradecimento à Fabrícia, por ter aberto a porta do apartamento dela, né? Estamos aqui com uma vista linda aqui na Jatiuca, aqui em Maceió, né? No conforto do apartamento dela. Peço que desconsiderem um pouco os barulhos externos. Estamos em horário, né? Aquele horário meio corrido, né? Estamos em um apartamento, mas foi muito gratificante, muito gostoso. Vem aí os make-off